alunos para fazer cursos lá, é necessário salas maiores. Agora temos uma sala de informática maior do que tínhamos antes, porque recebemos a doação de 20 computadores. Então, juntando com o que nós temos, teremos lá bastante crianças fazendo curso de informática. E a gente fica feliz demais, porque de tantos alunos que já tivemos aqui fazendo curso de informática, nós já temos alunos que se tornaram monitores, que já são instrutores e que já estão empregados em empresas de TI, com tudo que eles aprenderam aqui. Então, a gente fica assim, super feliz com o resultado do nosso trabalho. Aí a sala onde nós guardamos as cadeiras para protegê-las, televisões, algumas que já foram colocadas. E estamos ainda colocando os ares condicionados, porque a telha lá é muito quente. Nossa, é um aconchego que vocês não imaginam. A gente sua de aconchego. Mas precisamos de todo esse apoio, porque lá estará funcionando curso de informática, curso de línguas, curso de computação, de panificação. Ganhamos fornos industriais para panificação. Então, o objetivo é preparar jovens e pais de família no preparo de fazer esses pães de padaria, pães diferenciados, gourmet, tudo, e também para poder retornar, colocar à venda aqui em outros locais, para que o fruto do aprendizado dele, de todos esses jovens e pais de família, possa retornar para o próprio Instituto na formação de outros. Curso de elétrica, balé, jiu-jitsu, enfim, tem uma série de coisas lá. Os nossos médicos voluntários estarão podendo atender lá durante toda a semana. Nós temos toda uma estrutura médica muito bacana, com cardiologista, ginecologista, pediatra, enfim, várias áreas, como temos também psicólogos, fono, psiquiatra. Então, tem uma série de trabalhos que estamos fazendo. E estamos fazendo, assim, um sacrifício imenso para poder aprontar esse instituto, para começar o trabalho lá, porque aqui na casa tem muita coisa que não pode ser feita, porque muitos dias e horários da semana são ocupados com palestras, cursos e outros trabalhos. Então, lá poderá ser diariamente. Está bem difícil de concluir essa obra. A gente está precisando demais de ajuda. O gasto é muito grande e a gente fica passando pires, porque realmente está faltando muita ajuda para a gente conseguir isso. A gente vê as contas chegando e, tipo assim, o que eu faço? Choro, olho para elas e choro. Falo, meu Deus. Né? Então, precisamos de muito apoio. São famílias que passam todos os tipos de necessidade. Essa semana tivemos mais um caso de abuso. Uma menininha, uma criança de 3 anos, está sofrendo o abuso, e o abusador tem 11 anos.
essa criança de 3 anos tem algumas deficiências motoras. Então, a coisa se torna muito mais complexa. Outro caso que houve, nós temos uma família que está pedindo ajuda desesperada para voltar para o estado deles. Eu não vou divulgar aqui o estado que é para poupá-los, para não colocar em risco, porque o filho de um dos filhos, que tem um monte de criança pequena, 5, 6, 4, enfim, e um dos filhos, que tem 16 anos, foi confundido com um X9 e foi jurado de morte. Só tem um detalhe, esse jovem, ele nasceu aqui no Seja. Ele foi educado aqui na evangelização, todo domingo. Uma família muito certinha, muito responsável. O rapaz é um doce. Ele não faltava domingo nenhum. E quando eles não tinham dinheiro para vir para a evangelização, ele procurava fazer pipa, juntar latinha, fazer alguma coisa ali que ele conseguisse o dinheiro da passagem para poder vir. Nós conhecemos a índole dele. Então, para poder salvar o filho, a família toda tem que sair do estado. Então, são situações que nós colocamos aqui como um submundo. É um submundo que 90% das pessoas não conhecem. É muito fácil a gente assistir um vídeo do passeio dentro da comunidade, de entrar nas casas, de fazer a visitação das famílias. É muito fácil a gente ver no vídeo. Pronto, desligou, acabou. Agora, ir fazer esse trabalho, estarmos lá dentro e estarmos em contato com essas famílias, ouvindo as dores, os problemas, as imensas dificuldades, o sofrimento delas, é que é diferente. Porque a gente sai daqui, a gente vai para casa, mas aquela voz que a gente ouviu continua ecoando na nossa mente, no nosso coração. Então, literalmente é um submundo. Nós temos várias equipes aqui de voluntários que fazem visitações nessas residências para ver a real necessidade, por que a criança não está estudando, o que está acontecendo, quais os conflitos, aquele que está em depressão, que não sai, aqueles cubículos que os pais pedem para ficar na rua porque não cabe dentro de casa, só quando coloca os colchões um do lado do outro, colchão de solteiro, para dormir 3 colchões, para dormir 8, 9 pessoas amontoadas. Então, o Instituto Mãos Unidas, ele visa auxiliar essas famílias todas, profissionalizando, dando condições para que eles possam, sim, competir no mercado de trabalho e poder, com dignidade, sustentar a sua própria família, sem depender das cestas de alimentos, medicamentos, de tudo que eles recebem aqui. Nós podemos mudar essa paisagem tão dolorosa, e eu convido vocês a fazerem parte desse movimento. Um dos movimentos que nós fazemos na casa para angariar fundos é a festa junina, é ação entre amigos. A nossa festa junina vai acontecer no dia 8 de junho. É um sábado, das 16 às 22 horas, aqui nesta rua mesmo, aqui na frente da casa, que a prefeitura fecha e abre esse espaço, mas para poder fazer a festa, para angariar fundos, para que a gente possa continuar, a gente também precisa de ajuda para montagem dessa festa. Então, convido vocês, no final, procurarem uma mesinha lá no térreo e falar com a Tereza, que é coordenadora da festa junina, porque precisamos de apadrinhamentos para
os brinquedos tobogã, pula-pula, touro mecânico, para o aluguel do gerador, que é caríssimo, para os aluguéis dos banheiros químicos, aluguéis das mesas, cadeiras, das barraquinhas. Precisamos de doações de latinhas de refrigerantes, água, doações dos espetinhos, enfim, precisamos só de tudo, né? Então, a gente convida você a fazer parte desse movimento de amor. Fazer o bem faz bem, mas esse bem começa dentro da gente, quando a gente faz o movimento. Então, está aí o nosso pedido. Nós vamos fazer uma prece e passar a palavra para o Luiz Mário. Jesus, Mestre querido, amoroso, que nos acolhe nessa tarde de hoje, onde aqui viemos, Senhor, buscar sentir a paz que é em Ti, pedindo que ela vibre também dentro de nós, que possamos ter as nossas consciências expandidas para a compreensão dos Seus ensinamentos. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, a Francisco de Assis, que envolvam e inspirem o Luiz Mário Duarte, trabalhador da casa, nos estudos que ele preparou para a tarde de hoje. Graças a Deus. Beleza. Preparou não é bem o termo, né? Vocês já viram quem está aqui na frente. Ela me deu 10 minutos a mais. Espero não precisar deles, para não retê-los mais ainda. Mas com certeza vocês serão... Né? Você sabe que houve agora há pouco a gente definiu qual era o tema, né? Porque veio assim uma palavra truncada e a gente... Mas nosso estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. E Jesus fala isso em João, no capítulo 14, quando ele está preparando a retirada dele do mundo, entendeu? Então, é uma conversa justa, né? Dizer que existem muitas formas de você morar, de você habitar, de você permanecer e tal. Ele vai levar essa questão que a gente chama de Santa Ceia, né? É a última conversa dele com os discípulos. Então, ele vai tocar nesse assunto. E o Kardec pegou essa passagem para ilustrar esse capítulo 3. Ele é importante porque o Espiritismo tem 5 princípios. Você pode discordar de tudo no Espiritismo, mas esses 5 princípios não. Um desses 5 é a pluralidade dos mundos habitados. Então, em pleno século XIX, né, os cristãos espíritas já admitiam que havia vida fora da Terra. Mesmo com a nossa compreensão ainda muito limitada do que era o universo nessa época, em 1863, quando foi lançado, 64, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, ou em 57, 18 de abril, o aniversário do Livro dos Espíritos, 167 anos. Né? É muito pouco tempo. Mas o Livro dos Espíritos ele já defende, né, a pluralidade dos mundos habitados. Quer dizer, é uma mente muito aberta. Só há muito pouco tempo, né, que os astrofísicos, as pessoas que estudam, né, o universo, admitiram a possibilidade, né, de existirem outros planetas fora do nosso sistema solar, porque eles começaram a ser descobertos. Hoje nós temos 4.100 planetas identificados na nossa galáxia, tá? Na Via Láctea. Nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. E já temos 4.100 absolutamente identificados. Tem 5.200 planetas ainda para serem identificados, mas a gente sabe que eles estão lá. A gente só não identificou, porque as órbitas, então, existem 3 métodos para identificá-los, mas o que está surgindo como uma realidade? A maior parte das estrelas,
da nossa Via Láctea, a gente pode pressupor que em outras galáxias também, né, são circundadas por planetas. Qual é o problema? Que a maior parte dos sistemas estelares numa galáxia, eles são binários. Tem duas estrelas, então, são estrelas companheiras. Por exemplo, Júpiter, eu sou um leigo, mas eu gosto dessas coisas, tá bom? Eu acho que Jesus já sabia disso também, mas Júpiter, ele quase acendeu, né? Não faltou muito, não. Ele seria uma estrela pequena, mas ele tinha muita matéria nele e ele quase virou uma estrela. E nós seríamos um sistema binário. E não somos. Qual o problema dos sistemas binários, né? Mesmo que eles tenham planetas, é a instabilidade de órbitas. E isso dificulta a existência de órbitas, de planetas em zona habitável. Vocês vão ver isso. Tem a fórmula de Drake, já ouviram falar disso? Quem já ouviu falar da fórmula de Drake? Ninguém. Oh, valeu, garoto. Você é físico? Não? Astrônomo? Oh, muito bom. Né? E tem que é uma equação, né? Uma equação para identificar quantas civilizações nós teríamos aqui. E tem também uma fórmula, né? Uma teoria do Kardashev, tá? Ele é russo, que ele calculou, né, as possibilidades de civilizações, né, como elas seriam no universo. É muito interessante. Tá? E olha só, esses caras são todos ateus, tudo bem? Mas, de alguma forma, nós já antecipamos essas questões. Tá? Então, esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pretende, né, sustentar, dar argumentos adequados para esse princípio da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Os outros quatro princípios vocês conhecem, né? Todos conhecem, então não vou precisar falar deles. Destinação da Terra, qual é o destino, por que nosso planeta é como é, e tem a humanidade que tem, e quais são as causas das misérias terrenas. No Evangelho não está humanas, está terrenas, mas humanas também está serve. Mas, em verdade, terrenas amplia o escopo, né, para a gente entender que tipo de sofrimento pode existir. Dizem que a felicidade não é possível aqui quando confundem felicidade com alegria. A felicidade é possível aqui, senão a gente tem que admitir que Clara, Francisco, Jesus não eram felizes. Tá? As pessoas confundem dor, tristeza, sofrimento, né, com infelicidade. E confundem alegria com felicidade. Tudo bem? Felicidade e infelicidade não é a mesma coisa que alegria e tristeza. Ponham isso na cabeça. Não são a mesma coisa. Existem pessoas alegres que são infelizes, assim como existem pessoas tristes, com problemas e dificuldades, que são felizes. Senão você tem que admitir que Jesus perdeu a felicidade dele quando foi traído, quando foi condenado, quando foi julgado, quando foi levado à cruz. Ele não era um homem feliz, ou ele continuava feliz. É uma questão muito séria, né, para a gente entender qual é a nossa verdadeira posição no mundo, o que significa felicidade e infelicidade, o que significa o sofrimento. Né, por que existe sofrimento? Né? Então, a defesa, né, o que Kardec, são comentários do Kardec, né, ele tem uma lucidez sobre isso, ele vai falar dos mundos habitados. É um argumento, né, porque toda a humanidade inteira não pode estar aqui na Terra. Esse é o argumento. Então, quando você vê sofrimento na Terra, você não pode imaginar ou admitir que todas as humanidades que existem em outros orbes, em outros mundos, sejam também o quê? Infelizes, porque aqui é a infelicidade. Qual é a analogia que ele faz? Se você visitar, né, uma cidade, né, de um país muito pobre, onde há muito tráfico, onde há insegurança, onde todo mundo te assalta, onde você tem que esconder seu celular, não pode sair com joia, né, você tem que ter um carro blindado. Você vai imaginar, se você tiver só aquilo, você vai imaginar que todo o planeta, todas as cidades são do mesmo jeito. Né? Então, e é falso isso, absolutamente falso. Né? Então, se você vem num mundo onde a humanidade, né, é provida, né, de suas paixões,
ligada às questões do mundo e da materialidade, é natural que você encontre ali muito sofrimento, muita dor, muita miséria, né? Muita injustiça. Então, você não pode tirar a Terra como o fiel de uma balança, tá certo? Não é. Então, nós somos um aspecto, né? Um caso de milhares, milhões de humanidades que existem no universo, né? A nossa tem 200 bilhões de estrelas. Mas se você tiver 5 planetas por estrela, em média, né? Tem estrelas que não têm planetas, né? Nós teremos, né? Calcula aí, 5 vezes quanto? 200 bilhões, você vai ter muito planeta. Aí você aumenta a probabilidade de existir algum planeta numa zona habitável, né, em que a vida possa se manifestar. Então, essa posição do espiritismo no século XIX, hoje é uma coisa crível. No século XX, né, até os anos 60, 70, 80, isso era uma utopia, uma bobageira, né? Nenhum astrofísico sério lidava com essa questão. O primeiro que arriscou a sua reputação foi o Carl Sagan, né, que admitia essa possibilidade. Aí eu convido vocês, antes de desencarnarem, tá, a assistirem, pelo menos, se não puderem ler o livro, assistam um filme chamado Contato, tá, que é baseado num livro do Sagan. O livro é maravilhoso, que coloca as pessoas, a nossa civilização, em contato com uma outra civilização. Um outro bom filme que vocês poderiam ver sobre isso, que já está muito bem atualizado, é a Chegada. Tá bom? Vão anotando aí. Contatos, A Chegada. E tem Interestelar também. É um filme que lida com a relatividade do tempo, do espaço, da história, e de como as relações humanas são absolutamente preciosas dentro de um universo onde você, né, dá um clique e você está morta. Né? Como o espaço é selvagem, como ele é frio, como ele pode destruir você, mas como ele pode te oferecer alternativas de sobrevivência. É muito interessante, porque, olha só, o Musk está certo, a gente vai sair da nossa Terra. Não tem como a gente permanecer aqui se a gente quiser continuar a existir como espécie. Nós seremos ETs, ETs não, seremos em T, né? Porque a gente vai para um outro planeta. Né? Para eles, a gente será, né, o alienígena. Mas a gente vai ter que sair daqui. A gente vai ter que colonizar, fazer terraformação. Não, olha só, o pessoal está pensando tudo isso. Mas Jesus fala das muitas moradas. E ele diz que ele vai para uma morada. Tá? E que ele vai preparar um lugar para nós. E que ele quer todos nós com ele. Então, quando você pensar em morada, morada não é só a habitação onde a gente está. Né? A nossa casa, num bairro, numa cidade. Né? Morada não é só o nosso planeta. Porque existem o quê? Planos de existência. Nosso lar é uma morada? O mundo sutil é uma morada? O seu corpo é uma morada? Você tem corpo sutil? Observem que o seu corpo físico vive num mundo físico. E o seu corpo sutil vive onde? Num mundo sutil. Existe uma outra morada, que é a sua mente. Porque, de acordo com a sua mente, você tem uma estrutura de corpo sutil. E o que determina onde você vai morar fisicamente, ou no mundo sutil, em qualquer colônia, no mundo espiritual, nas regiões das sombras, é o quê? São as informações que você tem na sua mente. O que mora nos seus pensamentos? Onde está o seu nível de compreensão? Tanto é que os mundos serão classificados pelos espíritos como mundos primitivos, mundos inferiores, mundos de provas e expiações, como eles definem o nosso, mundos de regeneração, mundos felizes. E tudo de acordo onde predomina moralmente o quê? O bem e o mal, que permite que exista alegria ou tristeza, dor, sofrimento. Nos mundos felizes, você veja, a Terra pode ser um planeta de provas e expiações, mas se você for lá para a colônia da Joana de Ângeles, Alvorada Nova, o nosso lar, aquilo é um mundo de provas e expiações? Ou é um mundo de regeneração? Onde predomina o bem? Não é isso? Num mundo de provas e expiações, predomina o quê? As paixões humanas, né? Então, já existe avanço moral, mas existe uma mistura de bem e mal, onde predomina o mal.
olhem as guerras, olhem a miséria, olhem a orfandade, olhem a viuvez desamparada, olha todas as dores que existem, mas você vai encontrar também organismos, instituições e toda uma estrutura social, governamental, institucional, que tenta minimizar e diminuir isso. Nas sociedades neolíticas, se você fraturasse um membro, ou você envelhecesse e não pudesse mais acompanhar a tribo, o que ia acontecer com você? Você era deixado. A gente glamoriza as coisas, mas olha só, se você estivesse muito doente ou velho, você era deixado. Aí os lobos iam traçar você de noite. Ou uma onça, não importa, você vê isso ainda, esses comportamentos em tribos que são selvagens, há pouco tempo ainda existia isso. Então, mas as sociedades avançam, e a gente protege, viu? Você vê toda a preocupação de Jesus com a orfandade, com a viuvez. Foi o cristianismo que instaurou como um valor humano e social o socorro ao desvalido, ao abandonado, onde você vivia num império onde não tinha hospital, onde não tinha um asilo, onde não tinha um orfanato, onde não tinha nenhum amparo. Uma criança era jogada na rua e ela ia se prostituir, ou ia ser escravizada, não é verdade? Então, que tipo de lei, o que garantia você um avanço? Nós avançamos muito como sociedade, mas ainda existe uma mistura. Então, por isso que eles olham para a gente assim, cara, esses caras comem carne, isso é bestial, não tem sentido um negócio desse. Se você for falar lá, imagina os habitantes do nosso lar, vou lá no açougue, esqueça isso. Desculpe, você não vai fazer churrasco no final de semana, não vai ter. Então, vai se adaptando. Se você não quiser, quando chegar lá, adapte-se, senão você vai querer voltar para cá, de alguma maneira, tá bom? Então, mas você vê, porque se eu me preocupo muito com o outro, e a minha percepção é para além de gênero e além de espécie, eu não condeno pessoas que não têm o mesmo gênero que eu. Por quê? Porque, para mim, isso é tópico, é transitório, é só uma forma, uma maneira de você se expressar no mundo. E os meus hábitos também. Se você vai se ampliando, eu não sou só uma pessoa amorosa com pessoas, com humanos, eu sou uma pessoa amorosa também com outros seres. Isso porque você começa a pensar globalmente. Você já não joga lixo de qualquer forma, você não descarta mais o seu lixo, você fica atento à quantidade de lixo que você produz. Você é preocupado, é atento à água, atento às coisas que você produz. Então, entendo que muitas moradas que Jesus fala, ele fala dos planos de existência, onde existem corpos que existem ali, que expressam subjetividade, consciência, inteligência. Mais que inteligência, consciência. Mais que consciência, consciência de si mesma, autoconsciência. E humanidades são capazes de produzir, a partir disto, nessa oposição eu-mundo, um controle sobre a natureza, que vão produzir tecnologia, e que eventualmente vão produzir comunicação, e que vão ser capazes de entrar em contato conosco. O esforço deles para falar conosco é imenso. O nosso com eles não é tanto. A gente já podia. E tem gente que tenta fazer experimentos e máquinas para entrar em contato com eles. Tá bom? Bom, colocadas essas ideias, espero que vocês não me sintam um miserável que está tomando o tempo de vocês, mas essa é a realidade. Muda aqui. Olha os temas do capítulo. Diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados. Então, existem mundos físicos e mundos sutis, assim como existem diferenças pela mente que determinam diferenças na sua roupagem, que expressa a consciência. Tudo bem? Porque o seu corpo é um mundo, o seu corpo é um cosmos. Ele obedece às leis físicas, e o seu corpo sutil obedece às leis psíquicas. E elas é que determinam. Tem corpo mental, tem corpo espiritual, tem corpo denso. Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, você vê isso. Instruções dos espíritos, mundos inferiores, superiores, expiações e provas, regeneradores, a progressão dos mundos. Qual é a ideia? Se você avança na compreensão de si mesmo, os orbes, os planetas que suportam humanidades, eles também têm o quê? Uma destinação de acordo com pelo seu tempo de existência. Tanto é que existe um conceito da Terra como Gaia. Já ouviram falar disso? Já ouviu falar disso, menino? Você é esperto, hein? Gostei de você. Depois vamos conversar.
né? Tem alguém para conversar, ufa. Né? Então, olha só, existe um conceito de Gaia. Nosso planeta é maravilhoso, ele é vivo, ele suporta a vida. Ele está numa distância do Sol, em que a água é líquida, a temperatura é possível que a célula... Se você botar muito quente, as suas células, simplesmente as proteínas desnaturam e acabou. Não é? Se estiver muito gelado, muito frio, não é? Você congela o solvente, a água, e não tem metabolismo, não tem rede metabólica. A vida não é possível quando há muito frio ou quando há muito calor. Você tem que ter temperatura adequada. Não é? Dependendo da quantidade de oxigênio, você tem o tamanho da célula. E você precisa... É muito complexo. Então, o nosso planeta é maravilhoso. Às vezes eu ouço pessoas falando, elogiando Betelgeuse, né, ou grandes estrelas, gigantes azuis. O nosso Sol fica desse tamanhozinho perto de algumas estrelas na nossa galáxia. E aí eles falam, porque é uma porcaria, eu não queria viver perto de uma estrela azul dessa, porque a quantidade de radiação, você teria que estar muito longe. Então, prestem atenção. Nosso sistema solar é maravilhoso. Ele é binário ou ele só tem uma estrela? As órbitas são regulares e estáveis? Sim. No início do nosso sistema solar, a gente tinha mais de 100 planetas. A nossa Lua foi produzida por uma colisão entre Theia... Você sabia disso, garoto? Ah, te peguei. Até que enfim. A nossa Lua é a colisão entre um planeta um pouco menor que Marte, tudo calculado, né, que bateu, deu uma raspada na Terra, onde hoje é a Sibéria, lá tem uma depressão imensa, né, onde toda aquela matéria saiu, foi para o espaço, né, girou e estabilizou a nossa órbita, inclinou, a pancada inclinou a nossa Terra. Olha que interessante. Jesus jogando bilhar. Tá? Deu uma raspada, criou uma outra ali. Quando o planeta inclina, nós temos as estações. Primavera, verão, outono, inverno. E as estações permitem, né, com o nosso giro, né, sol, luz, sombra e luz, sombra e luz, né, na distância certa, toda a vida. Cara, é fantástico. Nós somos absolutamente afortunados de estarmos aqui. Nós temos que ser muito gratos. Você pode ser ateu, mas, sabe, os ateus reconhecem isso. Eles sabem que, eles acham que tudo isso é fortuito. Nós achamos que tem um telos, uma mente divina, um designer, alguém que projetou isso tudo, né, para que isso acontecesse. E existe uma coisa que vocês deveriam saber. Qual é o seu nome, filho? Felipe? Tá. Você conhece o princípio antrópico? Eu peguei 2-0 para mim. 4-2 para mim. Então, o princípio antrópico, as leis do universo, elas são tão precisas, em tantas casas decimais, que se uma das forças fundamentais do universo fosse minimamente alterada, não existiria nada. Nada disso aqui que a gente tem. Então, parece que tudo está arranjado, daí o princípio antrópico, viu, Felipe? Né, para que você estivesse aqui falando sobre isso, pensando sobre isso. Nós somos afortunados. Nós estamos vivendo aqui nessa morada física, num corpo físico, falando sobre o espírito, sobre outras moradas, tá bom? Que é o nosso destino. Qual é o nosso destino? Vamos lá. Muda. Eu vou rápido. Eu tenho 27 minutos. Pô, estou bem, estou bem. Passa o filminho. Apaga a luz para mim. Senhor, para onde vais? Para onde vou não pode seguir-me. Mas depois me seguirás. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Darias a tua vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Mas não ficais perturbado o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse lhes preparar o lugar, eu não teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho para onde vou.
Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho até lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Senhor, mostra-nos o Pai. O que já nos basta. Eu estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Porque eu vou para o Pai. O que vocês pediram em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E então eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês um advogado para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele mora em vós e estará convosco. Quando eu for, não deixarei vocês órfãos, mas voltarei. E o mundo não me verá, mas vocês sim me verão. Porque eu viverei naquele que crê. Podia ter continuado, ainda estava bom. É. O que vocês acham disso? Não é? Vocês vejam que ele é uma morada, né? A questão é, você quer morar em algum lugar ou você quer morar nele? Ele é a grande morada. Então, porque ele e o Pai são um. Você pode morar nele, você já mora nele, como ele habita em você. A questão é você se dar conta disso. Então, toda essa trajetória por planos, por mundos habitados, tanto aqui no nosso universo físico, quanto no universo sutil, porque existe um universo lá do outro lado, ok? Tem planetas, tem estrelas. Tá certo? Você vê, nosso lar fica onde? Fica solto, é uma cidade flutuando numa nuvem, tá certo? É enevoado, mas quem sabe, sabe. Mas olha só, existe uma realidade física. O que a gente chama de mundo espiritual, em verdade, é físico, é material. Você vê, reunião de materialização. A gente fotografa espírito, entendeu? O espírito tem corpo, você o identifica. Não, ele tem subjetividade, ele tem memória, né, são seres humanos, você conversa com eles numa sessão, não é verdade? Não, você não está falando com um nada, né, com uma nuvenzinha, você está falando com uma entidade, ele tem forma, tem nome, se apresentam. Então existe um corpo sutil que vive num mundo físico sutil. O corpo sutil adoece, na sua mente adoece. Eu cuido de mentes doentes, que fazem corpos doentes, entendeu? Que expressam corpos doentes. Então, existe, como você é espírito, e o espírito não morre, é de natureza eterna, entendeu? A nossa trajetória por todos os planos de existência, você existe aqui, existe lá. Você está existindo aqui, você não está existindo lá? Ou quando você dorme, você se desdobra? Se você desdobra, significa que você tem o quê, em verdade? Uma existência concomitante, tanto aqui quanto lá, não é verdade? Tanto é que eles influenciam nossas vidas. E você influencia a vida deles também. Existe uma comunicação profunda entre planos de existência. Se eu me comunico, o que eu sou enquanto corpo sutil está em comunhão com o que é o corpo denso, eles também estão em comunhão e em contato comigo. Então, mas qual é
o fim disso tudo, o objetivo disso tudo, não é? É você ter uma compreensão profunda de si mesmo, de você ter uma morada eterna. Porque enquanto eu não entender isso, eu vou ficar transitando, eu sou um espírito errante. Eu ainda não cheguei ao meu destino. Meu destino é qual? É ele, tá certo? O que ele veio fazer aqui? Ele disse assim, cara, olha só, você pode morar aqui, pode morar em outro planeta, num plano superior, num plano inferior, num planeta feliz, num planeta infeliz. Não, mas o objetivo disso tudo é fazer você amadurecer e compreender que você tem que morar em mim, como eu moro em você, como eu moro no Pai, o Pai mora em mim. Você vê, você entende essa unidade. O resto é beleza, como a gente dizia aqui hoje no estudo do Evangelho, é o quê? Festa. Esse mundo é uma festa, uma coisa maravilhosa. Você vê a noite estrelada, você vê o mar, você vê as montanhas, as flores, vê a pessoa que você ama ao seu lado, você encontrar, olha só, na vastidão do universo, né, você nasce num lugar, né, em que você encontra o amor da sua vida, que te ama. Né, porque as coisas vão complicando. Ele gosta do seu corpo, gosta da sua mente, gosta do seu coração, se identificam, vocês gostam das mesmas coisas, se encontram e ficam juntos. Cara, no fundo, quando você vê, né, o que importa são suas relações com as pessoas. O que determina onde você vai viver no mundo espiritual, ou numa próxima encarnação, ou aqui neste mundo, é o nível, a profundidade da sua capacidade de se relacionar com as expressões de Deus em outras formas, em outros corpos, em outros planos. É fato. Não é isso? Eu nunca vou ser devorado por nenhum animal. Por quê? Me joga no mar. O da esquerda é devorado por um tubarão, o da direita por um tubarão. O cadáver eu não sei, mas enquanto eu estiver vivo, eles não vão me tocar. É da lei. É da lei. Ok? A lei faz, não é que eu queira, é assim. Não, mosquito não me morde, pernilongo. É verdade. É verdade. Não, que bom, né? Eles não gostam, o meu sangue deve cheirar mal para eles, sei lá. Então, capítulo 14. Hã? Ah, sim, capítulo de João. Há muitas moradas na casa do meu pai. É o que Jesus estava falando ali. Muda para mim. Olha isso aqui. Isso aqui é a fórmula de Drake. Bonita, né? Okay. Então, isso aqui é um número de civilizações avançadas. Isso é uma... Assim, eu tenho que calcular. Ciência é isso. Né? Eu tenho que ter uma estimativa. Quantos planetas, né, quantas civilizações devem existir? Depende, sabe? Então, né, eu procuro na nossa galáxia, né, alguma coisa. Então, aqui eu tenho uma taxa de formação de estrelas. Nós estamos num período áureo do universo, onde a gente ainda produz muitas estrelas. Tá? Estrelas pesadas, estrelas que têm metais, que produzem elementos que podem produzir a vida. Né? O carbono que existe no seu corpo foi feito aonde? Numa estrela. E o ferro que tem no seu sangue, Felipe, foi feito onde? Numa supernova, Felipe. Ela explodiu e fez né? Porque ela produziu ferro. O ferro que existe no seu corpo, que transporta o oxigênio, tanto o oxigênio, quanto o carbono, quanto o ferro, foram feitos numa estrela. São berços da matéria. O universo inicial só tem hidrogênio. Tá? Então, eles calculam qual a taxa de formação de estrelas. Né? Qual a fração delas, FP, que tem planetas em volta delas? Qual o número de planetas que estão numa zona habitável? Né? Qual a fração dos planetas em zona habitável em que a vida aparece? Tá certo? FL. O FI, qual é a fração da vida, né, que aparece nesses planetas em zona habitável que são inteligentes? Que a vida nem sempre é tão inteligente, não é verdade? Tá? Você vê que eles vão falar das paixões nos mundos primitivos, predomina o quê? A paixão, o instinto. Mas você está desenvolvendo, que é um tipo de inteligência. Mas que tipo de inteligência ele quer? Uma fração de civilizações que desenvolvem tecnologia que libera, que é detectável, que produz sinais detectáveis. Você sabe o que eles fazem? Por causa da outra fórmula, eles procuram civilizações que estão usando a energia do Sol, onde eles devem ter construído estruturas
né, para absorver a energia do Sol. Porque depois que você domina tudo que você pode tirar do planeta em termos de energia, o que resta a você? Ou você muda de planeta, ou você começa a pegar a energia de onde? Da sua estrela mais próxima, que é a estrela do seu sistema solar. Tá bom? Aí eles calculam isso em quilowatts. Tá? É interessante. 4 vezes 10 elevado a 12 quilowatts. Então, a fração de civilizações que desenvolvem tecnologia que possam se comunicar conosco, eventualmente. E a duração dessas civilizações que possam produzir esses sinais. Por quê? Porque tem a pergunta, por que eles não se comunicam conosco? É uma questão. Né? Ou nós somos um dos primeiros, ou eles têm dificuldade. Mas o espaço é muito grande. É muito grande. A gente tem uma sorte muito grande da gente estar juntos aqui. A gente tinha que ter uma ternura um pelos outros, né? Porque a vida é muito frágil. Vai para fora. Assistam outro filme. Gravidade. Já assistiram esse filme? E você vai entender o que é viver lá fora. O final do filme, sem dar spoiler, né? Quando ela chega aqui, o que ela faz? Ela beija, porque é bonito, porque ela está na água, e nós viemos de onde? Aquilo é muito simbólico. Ela sai da água, quando ela consegue aterrissar, né? Ela sai da água, como a vida se brotou da água, e quando ela chega no solo, que tem gravidade, aí você descobre como gravidade, que a gente não gosta, né? É uma coisa o quê? Maravilhosa. Ela vai e beija o chão, assim, cara. Né? Cara, assista esse filme. Vocês vão ver como a gente tem que ser grato ao nosso planeta. A atmosfera, a gravidade, o sol, a água, as plantas, os animais, né? E ela está lá no espaço sozinha, né? E ela consegue conectar com a civilização aqui na Terra. Ela ficou ouvindo um chinês falar num rádio amador, e ela ficou ouvindo um bebê chorando e um cachorro latindo. Essa cena, se você tiver entrado no filme, você vê a solidão dela num espaço absurdo, e como nós somos frágeis, e como a gente está protegido aqui, e como Jesus é maravilhoso, e como eles cuidam da gente, tá bom? Então, essa é a fórmula de Drake. Muda para mim. Se vocês quiserem calcular, sabe qual a estimativa baixa? É de pelo menos 200 civilizações tecnológicas capazes de se comunicar. Estimativa baixa. Tá? Tem gente hoje criticando essa fórmula, mas isso não é a questão nossa. Isso aqui é a escala de Kardashev. Tá? Ele imagina 6 tipos de civilizações. Eu convido vocês a lerem um livro antes de desencarnarem, porque senão vocês vão ler do outro lado. Tá bom? Com o próprio Michio Kaku. Já ouviram falar dele? Não, um astrofísico, tá? Físico quântico e astrofísico. O livro dele chama-se Hiperespaço, viu, Felipe? Quando sair daqui, não tem, é uma pena que não tem aqui no Seja, mas hiperespaço. Você vai ver no último capítulo desse livro uma discussão dele sobre Kardashev. Né? Que tipo de civilizações podem existir no mundo? Tanto aqui quanto lá. Ou você acha que nosso lar não tem energia? As casas lá têm luz elétrica? Como é que eles fazem isso? Para e pensa. Né? Você tem que pensar como fisicamente é possível volitação. Tem uma série de questões físicas, né, que a gente deve questionar isso. Tá? Imaginar como pode ser possível. Eu tenho algumas respostas. Tipo 1. É uma civilização capaz de controlar a energia de seu planeta. Nós somos que tipo de civilização? 1. Né? Uma civilização 2, controla toda a energia de sua estrela. É isso que eles procuram. Estrelas que tenham artefatos tecnológicos que estão utilizando a energia direta da estrela para levar para os seus planetas, para manter suas civilizações vivas. Você acha que isso é bobagem? Olha só, nós éramos caçadores-coletores, não é isso? A gente domesticou os animais. A gente usou o boi e o cavalo como tração, não é isso? Tanto é que o seu carro tem o quê? Quantos cavalos força tem seu carro? Importado. Você tem cara de rico, é você mesmo. Você deve ter 600 cavalos força, né? Ferrari. Então, né? Você veja, por quê? Porque o animal é que é a força de tração.
Por isso que a gente mantém essa ideia. Eu tenho 6 cavalos para levar a minha carruagem, tem 4 cavalos, cavalo força. Tá? Então a gente dominou os animais, né? E eles foram a nossa força para empurrar o arado, para, né, construir a civilização. Curioso, todas as maiores cidades do mundo, enquanto nós não dominamos uma outra fonte de energia, que foi a energia do carvão, tá? O vapor, e depois a eletricidade, todas, nenhuma cidade, desde que a civilização existe, as maiores que existiram, nunca ultrapassaram 1 milhão de habitantes. Depois que nós dominamos fontes de energia, né, mais potentes, as cidades fizeram o quê? Cresceram. Tá certo? Então, quanto mais avançada uma civilização, mais ela consome energia. Olha a crise energética que tem no país. Olha o que aconteceu com São Paulo há pouco tempo, que ficou apagado lá 1 semana, quem trabalha ou mora lá em São Paulo, sei lá. Não é isso? Então, é uma crise de energia. De onde a gente vai tirar energia? Combustível fóssil vai acabar. É uma questão, pode durar mais, mas é uma questão de tempo. A gente tem que procurar outras fontes de energia, tá certo? Então, quanto mais avança uma civilização, mais energia você precisa. Se acabar a eletricidade, você tem computador? Não. Como é que você vai carregar seu computador? Você tem geladeira? Tem ar-condicionado? Você não tem mais nada. Você voltou para o século XIX, século XVIII. Para e pensa. Olha, você voltou, seu estilo de vida muda completamente. Tá? Então, as civilizações vão avançando, elas vão consumindo mais energia. Tá? Então, a civilização de tipo 3, ela controla uma energia sim, entre sistemas solares e tal, da galáxia. Aí ele já pressupõe 4 que utiliza entre galáxias, tipo 5 e tal, né? Aí os caras vão imaginando, né? Isso aqui já é uma coisa meio exagerada, mas, não é? Se você parar e pensar, o nosso universo tem 13,8 bilhões de anos. A nossa estrela tem 5 bilhões de anos. O nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos. Tá certo? A vida existe há 4 bilhões de anos. Olha como a coisa foi rápida. Ela foi unicelular por muitos bilhões de anos. Até que a vida complexa, né, multicelular, aconteceu. Saiu do mar e a gente está aqui. Então, as coisas começam a acontecer mais rápido. A gente consegue... Eu não vou entrar em todos esses detalhes, mas o fato é que a vida acontece e ela é muito rápida. E a gente expressa a inteligência. Então, a gente vai ter que sair daqui. Não tem como. Porque a gente vai se tornar cada vez mais complexo, a gente vai ter cada vez mais necessidade de energia. Muda para mim. Tá? Então, o fato é que, por que isso tudo acontece? Se você está num planeta de provas e expiações, mas você é uma pessoa identificada com Jesus, que vive na consciência dele, que vai ao Pai através dele, você está num planeta de provas e expiações, mas a sua subjetividade está onde? A sua mente, sua inteligência. Está num planeta, né, num plano de felicidade. Onde está seu corpo sutil, em verdade? Ele existe, né, num plano muito elevado, onde as pessoas se amam, onde predomina, onde é amor puro entre as pessoas. Entendem o que é o céu nesse sentido? Okay? Então você vê que todo o esforço de uma sociedade, uma civilização, é conduzir, né, as sociedades, os grupamentos humanos, a uma compreensão profunda de si mesmo. Aí você vai entender Emmanuel dizendo em A Caminho da Luz que não existe civilização, né, de grupamento humano que não conduza e não eduque essas almas para a unidade. Caminho da Luz está lá. E não existe uma civilização cristã, tá, que aceite sofrimento, né? Criança abandonada. Por isso nós temos todo esse esforço, e por isso que vocês vão descer e vão deixar sua contribuição lá para o educandário. Né? Porque a gente está tentando remover pessoas, né, desse plano de existência miserável em que elas se encontram. Não importa o que elas fizeram no passado, importa que nós estamos aqui e podemos fazer diferente para elas. Nós podemos fazer a diferença, tá certo? E quando você deixar a sua grana lá, que não é seja para elas, para que elas sejam felizes, isso está colocando você, né, num estado de uma compreensão de si mesmo e do outro, e, portanto, num mundo feliz, mesmo nesse mundo de misérias. Porque esse mundo de misérias pode mostrar para você quem você verdadeiramente é, de onde você vive. Você vive no Cristo.
Essa é a sua morada. E se você vive nele, você vive num mundo celestial. E você olha para cá, e você assim, essa pessoa mora no outro mundo. Aí você vê como isso é relativo. Você pode estar aqui, mas esse mundo pode ser completamente diferente. E ele será diferente em termos sociais, né, globais e coletivos, se cada um de nós, como indivíduos, formos, né, um arauto do Senhor nesse mundo. Seus olhos, suas mãos, seus braços. É uma escolha nossa, onde você pertence. Você já está aqui. Né? Transforme o mundo. Não espere o mundo ser transformado. Né? A comunidade espírita fica esperando, né, uma hecatombe, né, os espíritos levarem, degradarem todos os malfeitores daqui, e você, vou ficar. Aí você joga lá, né, fica lá quietinho, na sombra, esperando para ver se tu fica. Né? Provavelmente você é omisso, né? Você enterrou o seu talento? Né? Toma, me dá seu talento. E aí? Então transforme o mundo. Seja você no mundo. Se você quer um mundo de regeneração, seja você uma alma regenerada. Seja você um habitante de um mundo de regeneração. É isso que vai fazer você ficar aqui. E transformar esse mundo num céu, né? Num plano de existência, de felicidade, onde as pessoas se amam, onde predomina o bem sobre o mal. Onde nós conseguimos soluções adequadas, verdadeiras, né? Onde todas as pessoas possam ter acesso ao bem-estar, né? Uma situação de conforto e segurança, que possam buscar a sua natureza essencial e viverem numa plenitude, transformar isso aqui num mundo celestial. É uma opção nossa. Tá? Pensem, né, como você utiliza a energia. Vocês vejam que espíritos que não têm muito avanço psíquico, são muito mais instintivos, eles só usam os centros de energia mais baixos, que reclamam pouca energia. Conforme você vai buscando atenção, contato com as coisas transcendentais, que são muito complexas, exigem muita energia, você vai ativando os seus centros psíquicos. E eles precisam de energia. Os hindus chamam isso de Kundalini, né, onde ela sobe, se acende. Imagina esse centro daqui aberto, dourado. Você precisa de energia. Mas o que faz isso? Amor, bondade, caridade, assuntos transcendentais, não é, Felipe? Não, onde você busca a essência das coisas. Tá bom? Então, Jesus disse ali, eu nem vou colocar o grego aqui para vocês, mas vocês já ouviram Jesus falando. Ele disse que tudo que nós pedirmos, Ele atende. Então, eu vou fazer um pedido ao meu Senhor, que Ele dê a vocês a plenitude da consciência, da clareza, e que vocês sejam abundantemente felizes, para vocês compartilharem sua felicidade com as pessoas que estão lá em Rio das Pedras, com seus familiares ou amigos, que não compreendem isso. Sejam plenamente felizes. Que Deus os abençoe. Chegou o momento do passe. Não há manifestações. Pedimos aos médiuns para tomar posições. Vamos fechar os nossos olhos e buscar sentir a presença de Jesus em nós. Ele ouve os seus pensamentos. Ele te conhece pelas escolhas, pelas atitudes. Mas Ele veio ter com você nesse momento, porque você é importante. E Ele te ama profundamente. E quer que você solucione os seus desafios para a sua paz, para o seu crescimento. Graças a Deus.
Jesus amado, quantos ensinamentos nesta tarde e noite, e que nos leva a refletir sobre o que viemos buscar nesta reencarnação. Se estamos buscando cada vez mais o ter, o somar, o conquistar, ou se estamos buscando o ser melhor, porque chegará a hora da nossa partida. E ao retornarmos, seremos reconhecidos, como disse Jesus, pelas nossas obras, por aquilo que proporcionamos, por aquilo que construímos no bem, por termos servido como seus ensinamentos. Levaremos só aquilo que podemos carregar dentro de nós. A alegria de seguir os seus exemplos, os seus passos, mas jamais levaremos as somas que obtivermos. Então dai-nos, Senhor, o direcionamento que precisamos para fazermos as escolhas certas, para andarmos contigo durante todo o tempo. E assim pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que possam também ter o despertar de consciência das suas buscas. Pedimos pelos países que se encontram em guerra, para que esses mesmos que buscam sempre o revide, cada vez mais possam compreender que ao olhar nos olhos do seu inimigo, estarão enxergando um irmão. Que sejamos todos irmãos e possamos reconhecer nos olhos dos menores, dos sofredores, que são nossos irmãos também. Abençoa-nos, Senhor, e permanece conosco durante todo o tempo, agora e sempre. Graças a Deus. Aquele que quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto Mãos Unidas, pode procurar ali no stand em frente à livraria. Tem muitos trabalhos que nós realizamos e você pode participar, se voluntariar, contribuir. Não esqueça que tem centenas de famílias que dependem da sua generosidade. Então, pode procurar a Tereza na mesinha lá no térreo, que ela está coordenando a nossa festa junina. Contribua, ajude, participe, apadrinhe alguma das coisas que citamos aqui, como brinquedos, aluguéis de geradores, banheiros químicos e tantas outras coisas. Há sempre
uma maneira de você participar e fazer a diferença. Não esqueça, fazer o bem faz bem, e esse bem começa dentro de você. Se você necessita de atendimento fraterno, mantenha-se no auditório. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.